Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês deixaram lá na nossa caixinha de perguntas no Instagram. No Instagram da Alcateia do Ensino, a gente costuma liberar algumas caixinhas de perguntas esporadicamente, e as perguntas que vocês deixam lá no Instagram, a gente vai responder aqui, e esse quadro é chamado de Café com Lobo. A gente já fez tantos cafés com lobos aqui, que eu não sei nem qual número que é esse, mas o editor vai colocar aí na tela. Bom, galera, vamos então para a primeira pergunta. O Dutrinha perguntou o seguinte: que horas acabam as aulas e os alunos ficam livres na EPICAR? Bom, basicamente os alunos não ficam livres hora nenhuma, mas eu entendi o que você quis dizer. Que hora que acaba a rotina, né? Basicamente de manhã a gente tem aula, de tarde a gente tem aula também, e depois da aula a gente tem a educação física, depois é a hora do jantar, e depois do jantar nós temos uma reunião que é chamada de pernoite. Ou seja, por volta de 7h40, 8 horas, a gente começa a ser liberado para fazermos aí as coisas que nós temos que fazer. Por exemplo, engraxar, passar o uniforme, estudar, principalmente, né, para aquela matéria que você tá com mais dificuldade, às vezes é semana de prova, às vezes tem um trabalho para entregar. Então, aproximadamente 8 horas, você já começa a ficar livre aí da rotina e faz os seus afazeres aí. Mas não vou dizer que é tempo livre não, porque como o aluno da EPICAR ele tem muitas obrigações, ele tem muita coisa para resolver, então você costuma ficar livre aí depois de 9h30, 10 horas, se você for uma pessoa bem safo mesmo, se em 2 horas você conseguir resolver tudo. Eu, o William, no primeiro ano eu tinha muita dificuldade com os estudos, até porque na época, graças a Deus, eu fui aprovado de primeira, então no primeiro ano eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha estudado o primeiro ano, eu fui do nono pro primeiro ano da EPICAR direto. E lá na minha sala só tinham 2 pessoas nessa situação, eu e meu colega. Os outros já tinham feito o primeiro ano, até mesmo o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Então meio que os professores passavam as matérias como se fosse uma revisão. Então eu tinha muita dificuldade. Acabou que eu estudava até 11h30, meia-noite, e só a partir de meia-noite que eu ficava livre pra conversar com a namorada, com os amigos, ligar pro papai, pra mamãe, assistir uma série. Assistir série e filme assim durante a semana começou a ser um negócio impossível pra mim na EPICAR. Eu gostava muito. Mas, enfim, né, escolhas, e o tempo lá realmente é bem escasso. Vamos lá para a próxima pergunta. Quais dicas para entrar na AFA e passar na prova? Bom, galera, uma dica aí para você passar na AFA é estude. Nós estamos entrando aí no mês de maio, ou seja, nós temos aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses para estudar para a prova da AFA. Esqueci o dia da prova da AFA. E bom, como nós estamos há pouco tempo da prova da AFA, eu recomendaria que nesse tempo final você se dedicasse mais a estudar aqueles assuntos que são mais cobrados, praticamente largar a teoria de lado. Porque como falta um pouquíssimo tempo, o recomendável agora é você utilizar esses 2 meses, 1 mês e meio que estão faltando, para você estudar aquilo que você já conhece, aquilo que você já estudou, e lapidar o seu conhecimento. Também focar em exercícios, provas anteriores, principalmente nas matérias que são mais recorrentes na prova da AFA. Não adianta você ficar gastando muito tempo estudando uma matéria que cai ano sim, 3 anos não. Bom, vamos lá para a pergunta do Vinícius. Como driblar o cansaço? Bom, aqui ninguém é jogador de futebol para ficar fazendo drible, né? Pelo menos eu acho que não. Mas para você vencer o cansaço, digamos assim, para você conseguir superar o cansaço nos seus estudos, eu recomendaria que você pressionasse cada vez mais, né? Se hoje você consegue estudar 1 hora e tem que descansar, então estuda 1 hora e descansa. Mas amanhã tente estudar 1h10 e depois você descansa 10 minutos. No outro dia, tenta estudar 2 horas e descansar. No outro dia, 3 horas e descansa. Isso aconteceu comigo. Eu não precisava cronometrar, como muitos fazem aí, utilizando alguns tipos de método, por exemplo, método Pomodoro, essas coisas. Eu não precisava cronometrar, mas eu lembro que no começo dos estudos eu ficava muito fadigado. Tinha vezes que eu chegava em casa do cursinho às 7 horas da noite e já dormia, né? E eu acordava 2 horas da manhã, e aí eu estudava mais um pouquinho e ia dormir 3h30 da manhã, e depois acordava para ir para a escola. Então minha rotina era meio complicada no início, porque eu não conseguia me adaptar direito, eu me cansava muito também. Mas é claro, eu fui me forçando cada vez mais, eu fui me acostumando com aquela rotina, e depois para mim estudar 4, 5 horas seguidas
já não era nada, já era fichinha. E isso é importantíssimo, principalmente para a prova. Você vai realizar o concurso já. Provavelmente você está estudando para a AFA, para a EPIK, para a SpaceX, para a EA, enfim. E já você vai fazer o concurso. Para você não se cansar no concurso, você precisa aí se forçar cada vez mais durante os seus estudos. O Isaac perguntou o seguinte: como são os feriados prolongados na EPIK? Volta às 21 horas do último dia? Boa pergunta, Isaac. Tem uma galera aí que mora longe, né? Que mora no norte, no nordeste, no sul, e para voltar para casa só mesmo em feriados prolongados ou meio e final de ano. Basicamente, o feriado prolongado é exatamente isso aí que você falou. Nos finais de semana, o aluno ele é liberado depois da rotina na sexta-feira e o regresso à EPIK ocorre às 21 horas do domingo. Geralmente, né? Isso aí acontece 99% das vezes. Agora, tem aquele 1%, né, que vai chegar no final do ano, às vezes tem alguma concessão para o terceiro ano da EPIK, mas geralmente é assim que funciona. É liberado na sexta, depois da rotina, e o regresso é às 21 horas no domingo. Porém, nos feriados prolongados, isso acontece tanto na EPIK quanto na AFA, você fica até o último dia daquele feriado. Então, por exemplo, se o feriado vai ser na segunda, vamos supor que o feriado seja na terça-feira e a Força Aérea decidiu emendar o feriado. Então, você vai embora na sexta-feira, vai embora, né? Se você quiser ficar no quartel, você pode, mas você vai embora, você é liberado na sexta-feira, depois da rotina, e aí o regresso é na terça-feira, 21 horas, lá na EPIK. Na AFA, geralmente, eles costumam colocar o regresso 6, 7 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, seria 6, 7 horas da manhã na quarta-feira, e não na terça-feira, 21 horas. Deu pra entender? E agora, pessoal, eu vou responder a pergunta da Bruna. A Bruna perguntou o seguinte: explica melhor como funciona o curso da Alcateia. Bruna, é claro que eu explico com todo prazer. Aqui nós temos turmas para a EPIK, para a AFA, para a SpaceX, mas a maioria dos alunos nos procura para saber sobre a EPIK. Nós temos uma turma exclusiva aqui para a EPIK. As nossas aulas são ao vivo, os alunos conseguem tirar as dúvidas pelo microfone, os alunos também têm acesso ao nosso drive com vários materiais, bizus, dicas, exercícios, provas anteriores, também têm acesso aos nossos grupos exclusivos do WhatsApp, nós temos simulados e muito mais. O nosso diferencial, como você pôde visualizar aí, Bruna, são as aulas ao vivo, onde os alunos eles conseguem tirar a dúvida na hora, não tem aquilo de ficar mandando um e-mail e esperar 3 dias úteis para o professor responder, não, você tira a dúvida na hora. E se ficou alguma dúvida, você também pode tirar no grupo do WhatsApp ou diretamente com o professor. Bom, pessoal, inclusive, se você que está nos assistindo quer fazer parte aí da Alcateia do Ensino, o link está na descrição. Um forte abraço.